Muito boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo ao canal Mastermind TI. Meu nome é Fernando Vargas e no vídeo de hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre redes no Proxmox. O Proxmox ele é muito rico no que diz respeito às possibilidades de configuração que ele nos permite, tá? Então eu trouxe aqui para vocês, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre bridge, tá? Eu não pretendo me estender muito, não pretendo dar muitos detalhes, porém eu quero trazer depois para vocês um vídeo com mostrando as configurações talvez mais comuns, né? Eu até preparei aqui, né, mostrando, por exemplo, quando eu tenho duas internets e aí eu uso as duas outras placas de rede como saída, que vai ser a configuração que a gente vai estar aplicando nesse mini PC que a gente está trabalhando. Vou trazer aqui também como é que a gente poderia fazer para agrupar essas bridges. Vou trazer essa opção aqui também em uma situação em que a gente queira que todas as placas de rede funcionem como um switch, tudo numa rede só. E também vou falar um pouquinho sobre bound. Bond, não sei qual que seria a pronúncia correta, tá? Isso aqui seria, algumas pessoas podem conhecer talvez por Link Aggregation, outras pessoas chamam de LACP, não acho muito adequado, LACP seria o protocolo, né, que faz esse tipo de configuração aqui, que permite esse tipo de comunicação. Existem outros protocolos também, porém quero trazer também essa configuração, e também, né, meio livre, né, uma porta só fazendo tudo e uma interna isolada, tá? Então serão, cada modelo ali eu vou fazer um vídeo rapidinho, tá? Então esse seria o vídeo de introdução, onde eu vou falar um pouquinho sobre bridge. O primeiro passo para entender, né? Isso aqui não é um recurso do Proxmox em si, é um recurso do Linux. O Linux, qualquer Linux pode estar trabalhando com bridge, tá? O pfSense, por exemplo, que é um firewall muito comum, também tem essa possibilidade de trabalhar com bridge. O MikroTik, o pessoal que já está mais habituado, já deve ter feito bridge também no MikroTik, tá? E a bridge nada mais é uma ponte entre a interface física e, no caso aqui do Proxmox, é uma ponte entre a interface física e as interfaces virtuais das máquinas virtuais. Eu posso utilizar a bridge em si, a gente cria uma interface virtual, né, que é do tipo bridge, né, do tipo ponte, e a gente vincula essa interface virtual em cima de uma placa de rede, tá? Então essa bridge, essa interface, ela pode ter recursos de uma interface de rede normal, tá? Porém eu posso vincular mais de uma interface física ou outras interfaces virtuais na mesma bridge, e é o que acontece no Proxmox, como a gente pode ver aqui. Aqui, por exemplo, né, a gente tem a nossa interface física, nesse exemplo aqui. Nossa interface física está ligada num switch, né, num hardware, né? E aqui eu tenho uma bridge criada, né? Por padrão, o Proxmox já cria essa VMBR0, tá? E essa VMBR0 eu posso colocar outras interfaces vinculadas a essa bridge, tá? Então, por exemplo, aqui na minha VM1 eu tenho uma placa de rede chamada VTNet 1, é uma placa de rede virtual que está conectada diretamente à minha VM e ela também está conectada na minha bridge. Então, eu posso dizer que a bridge aqui está funcionando muito semelhante com um switch virtual. Por quê? Porque ele está conectando todos esse cara aqui, essas duas VMs aqui, e ao mesmo tempo conectando na minha interface física. Então, o primeiro conceito que a gente tem que entender é que sempre que eu precisar conectar duas VMs, uma VM, 3 VMs com uma interface física, eu preciso criar uma bridge, né? Uma bridge em cima e vincular a interface. Eu posso ter também uma bridge conectando interfaces físicas, tá? Então eu posso ter uma bridge aqui conectada, né, a ETH1, ETH2 e ETH3, tá? Posso ter também uma bridge sem nenhuma conexão com a interface física, que é o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, tá? No caso, essa bridge vai estar conectando esta VM a esta VM aqui. As duas vão estar conectadas, porém veja que ela não tem nenhuma ligação com nenhuma interface de saída. Logo, ela vai estar, como a gente podemos dizer que ela está isolada dentro do Proxmox. Eu posso fazer com que ela se comunique para fora utilizando outra VM. Por exemplo, essa VM aqui pode ser um firewall, né? Pode ser um firewall e esse firewall vai fazer o roteamento. Eu posso colocar uma interface do firewall VTNet 1 nessa bridge isolada que tem acesso a essa VM5 e eu posso criar outra interface aqui no firewall conectada nessa VMBR0, tá? Na prática a gente vai ver, a gente vai fazer essa configuração. Quem já viu o vídeo da instalação do OpenSense, viu que eu utilizei exatamente essa configuração, né? Uma interface do firewall conectada na minha bridge que tem conexão para fora do Proxmox e outra interface do firewall conectada em uma bridge que está isolada, né? Então eu posso colocar outras máquinas virtuais e essas máquinas virtuais só têm acesso à rede local através do firewall. Uma configuração bem bacana, principalmente para fazer quando você tem alguns servidores dentro do Proxmox
que você quer isolar, né? Então, por exemplo, eu quero ter uma rede DMZ, né? Eu posso fazer esse tipo de configuração, deixar minha DMZ aqui, né, minha rede isolada, e para que ela saia, para que essas VMs saiam para a internet, elas têm obrigatoriamente que passar em outra VM, né, ou um Fire, ou um roteador, alguma coisa que eu configure aqui. Posso configurar o Proxmox como um roteador? Posso. Não é muito indicado, mas é possível também, dependendo do projeto aí, na necessidade, é possível que o Proxmox faça a ligação interna entre a bridge a VMBR1, a VMBR0, entre outras conexões, VPN, tudo. Por ser uma base Debian, todas as opções que você tem no Debian, você também tem no Proxmox. Então isso torna muito, muito rico as possibilidades de configurações dele, tá? Mas para finalizar, né, o que é a bridge? A bridge, no caso, vai ser para a gente ter um entendimento, seria de certa forma um switch virtual, tá? Ela vai funcionar como um switch virtual e a diferença é que o Proxmox pode utilizar esse switch virtual para sair, tá? Para sair, né? Para a gente ter acesso, né, ter um IP configurado no Proxmox, tá? Então, quando eu tenho ali a minha instalação padrão, o Proxmox ele gera essa minha VMBR0 e o IP fica vinculado na VMBR0, tá? Essa interface virtual, essa bridge que recebe o IP lá, o 92, o 68, tal, tá? Não é a interface, tá? A interface não recebe o IP. Ela não tem IP nenhum. Quem vai receber é a bridge e a bridge vai estar conectada à interface, tá? Então, tanto para quem vem de fora fisicamente precisar acessar o Proxmox por esse IP, vai vir pela ETH0 e vai cair na bridge e vai ter acesso ao IP. Porém, as VMs também, nesse caso dessa configuração, desse exemplo aqui, as VMs também podem acessar o Proxmox através desse IP aqui, tá? Eu não preciso obrigatoriamente ter um IP vinculado à bridge, tá? Eu posso ter, por exemplo, como por padrão aqui, eu posso ter um IP aqui, né? Aqui eu tenho o IP do Proxmox, acesso para essa bridge, mas essa aqui, por exemplo, não tem IP nenhum. Vai funcionar? Vai. Essa VM vai conseguir comunicar com essa VM sem problema nenhum, mesmo não tendo um IP configurado no Proxmox. O único problema, não diria que é um problema, né? Mas a única particularidade dessa configuração é que esta VM aqui, se precisar acessar o Proxmox, não vai conseguir, mesmo que ela digite o IP do Proxmox. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma conexão, né? Ela está isolada nesse cantinho dela aqui, essas duas estão isoladas. Posso ter IPs nas interfaces, sem problema nenhum, né? Em algumas situações a gente vai utilizar esse tipo de configuração, onde, por exemplo, eu quero que essa interface aqui se conecte com outro Proxmox, né? Ou essa interface aqui, por exemplo, vai se conectar com um servidor de backup, um PBS, né? Não há necessidade que eu vincule uma bridge e aí depois pegue o IP, vincule um IP para essa bridge, né? E aí depois essa bridge eu conecte no Proxmox Backup Server. Não há necessidade, eu posso conectá-los diretamente com esta placa de rede, né? Porém, quando eu precisar utilizar, entregar essa placa de rede a uma VM, tá? A configuração padrão, né? A configuração correta é que eu configure uma bridge, né? Crie uma bridge, uma VMBR1, VMBR0, VMBR3, e aí nesta bridge eu diga qual que é as portas slave, né? E aí essas portas que vão ser as nossas portas físicas, tá? Mostrando aqui rapidinho essa configuração no Proxmox, a gente vai ver depois com mais detalhes, tá? Aqui em Network, se vocês veem aqui, ó, a configuração padrão, né? A configuração que ele cria por padrão, perdão, eu falei portas slave, né? Portas slave seria na baud, tá? Na criação da baud, tá? Pronunciei errado, tá? Na baud a gente chama de slave. Aqui na bridge é bridge port mesmo, né? Ó, tá? Então aqui, por exemplo, ó, aqui eu tenho a configuração da bridge isolada, né? Onde eu criei uma bridge, uma Linux bridge, porém eu não botei nenhuma bridge port, ou seja, eu não tenho nenhuma placa de rede, nenhuma interface vinculada a essa bridge externa, né? Uma interface nem física e nem virtual, né? Eu não tenho nenhuma interface vinculada a essa bridge aqui. Aqui eu já tenho, ó, nessa bridge aqui padrão, cadê a VMBR0? Eu já tenho a minha interface ENP2S0, que é essa aqui de cima, ó. Essa aqui de cima, tá? Que eu já renomeei aqui como ETH0, ETH1, ETH2, eu já coloquei no comentário aqui para eu saber qual que é essa porta física lá no firewall, tá? Então, a bridge, ela pode ou não ter uma bridge port. Eu poderia colocar outras bridge ports aqui, tá? Mas isso a gente vai ver nos próximos temas. Eu só queria trazer para vocês, nos próximos temas, nos próximos vídeos, só queria trazer para vocês essa
essa parte básica, né, de entendimento. Nós vamos conversar novamente sobre vou passar novamente sobre essa configuração, talvez com um pouco mais de detalhes, não muitos detalhes, mas pelo menos ali a parte fazendo hands-on, né, mão na massa. Porém, eu queria trazer para vocês essa teoria, pelo menos essa teoria básica, para que vocês entendam que a interface bridge, ela que é a bridge, a interface VMBR, que vai fazer a conexão entre a interface física e a VM. Né? Ou seja, a VM sempre vai precisar, a VM eu só vou conseguir vincular a placa de rede da VM em uma bridge. Esse comportamento é semelhante ao que nós temos lá na VMware, que é o port group, né? Quem já está habituado a VMware sabe que a gente tem que criar um virtual switch, né? Um vSwitch. E aí esse vSwitch fica vinculado a um port group, tá? E a nossa VM lá na VMware, ela fica em cima do port group, tá? Aqui no Proxmox, quem faz esse serviço para a gente, né, tanto do virtual switch quanto do port group, é a bridge, tá? É a Linux Bridge. Tá? Então a gente tem só uma configuração, é criar a bridge e ela já vai fazer o papel de virtual switch e port group, tá? Inclusive, por exemplo, se eu quiser vincular uma VLAN no VMware, a VM, eu tenho que vir aqui no port group e vincular a tag de VLAN no port group, né? Eu tenho que criar um port group aqui com essa tag de VLAN, tá? Posso fazer a mesma coisa aqui no Proxmox, só que daí a gente tem que criar uma VLAN antes, tá? Eu posso criar essa VLAN em cima da interface física, e aí depois eu crio uma bridge em cima da VLAN, uma bridge em cima da VLAN, tá? Ou eu posso criar essa VLAN em cima da bridge direto, né? Tá? A gente vai ver algumas configurações semelhantes dessa, com mais detalhes mais para frente, tá? Mas nesse primeiro momento só queria trazer para vocês essa parte básica, né? Para que tenham um entendimento de que a nossa bridge é o nosso switch virtual aqui no Proxmox e ela que vai conectar a interface física com a VM. Então seria isso. Queria pedir para você, se gostou do vídeo, se esse vídeo foi útil para você, por favor, deixe aí o seu joinha, dê a sua curtida, se inscreva no canal, né? E compartilhe com seus colegas aí que você acha que esse vídeo também pode ser útil, tá? Por hoje é só, muito obrigado e até!